Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início aos estudos do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Antes era gravado em áudio, mas pediram para que fizesse em vídeo, então nós vamos fazer em vídeo, vamos dar continuidade à nossa leitura. Nós estamos aqui no capítulo 9, os demônios, né? A origem da crença dos demônios. Nós terminamos essa parte, a origem da crença, e vamos iniciar os demônios segundo a Igreja. Os demônios segundo a Igreja. Segundo a Igreja, Satã, o chefe ou o rei dos demônios, não é uma personificação alegórica do mal, mas um ser real, fazendo exclusivamente o mal, ao passo que Deus faz exclusivamente o bem. Tomemo-lo, pois, tal como nolo dão. Satã, de toda a eternidade, é igual a Deus, ou posterior a Deus. Se ele é de toda a eternidade, é incriado e, por consequência, igual a Deus. Deus, então, não é mais único. Há o Deus do bem e o Deus do mal. É posterior, então é uma criatura de Deus. Uma vez que ele não faz senão o mal, que é incapaz de fazer o bem e de se arrepender, Deus criou um ser votado perpetuamente ao mal. Se o mal não é a obra de Deus, mas de uma das suas criaturas predestinadas a fazê-lo, dele, sempre Deus é o primeiro autor, e então não é infinitamente bom. Ocorre o mesmo com todos os seres maus, chamados demônios. Tal foi durante muito tempo a crença sobre esse ponto. Hoje se diz: Deus, que é a bondade e a santidade por essência, não os teria criado maus e malfazejos, sua mão paternal, que se compraz em derramar sobre todas as suas obras um reflexo das suas perfeições infinitas, os haviam cumulado de seus mais magníficos dons. As qualidades sobreeminentes de sua natureza havia acrescentado a generosidade da sua graça. Fizera-os em tudo semelhante aos espíritos sublimes que estão na glória e na felicidade, distribuídos em todas as ordens e misturados em todas as classes. Tinham o mesmo fim e os mesmos destinos. Seu chefe foi o mais belo dos arcanjos. Teriam podido eles também merecer ser confirmados para sempre na justiça e admitidos a gozar eternamente a felicidade dos céus. Esse último favor teria coroado a todos os outros favores dos quais foram objeto, mas deveria ser o prêmio da sua docilidade, e deles se tornaram indignos, perderam por uma revolta audaciosa e insensata. Qual foi o escolho de sua perseverança? Qual verdade desconheceram? Qual ato de fé e de adoração recusaram a Deus? A Igreja e os anais da história santa não o dizem de maneira positiva, mas parece certo que não aqueceram nem a mediação do Filho de Deus, nem a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. O Verbo divino, para o qual todas as coisas foram feitas, é também o único mediador e salvador, no céu e na terra.
a finalidade sobrenatural não foi dada aos anjos e aos homens, senão em previsão da sua encarnação, dos seus méritos, porque não há nenhuma proporção entre as obras dos mais eminentes espíritos e esta recompensa, que não é outra que o próprio Deus. Nenhuma criatura teria podido aí chegar sem essa intervenção maravilhosa e sublime de caridade. Ora, para preencher a distância infinita que separa a essência divina das obras das suas mãos, seria preciso que reunisse em sua pessoa os dois extremos e que associasse a sua divindade a natureza do anjo ou a do homem. E ele fez escolha da natureza humana. Sensacional, né? Muito bem, muito bem. Não existe dois poderes, senão, como foi citado no início, Deus não seria o único. Teríamos então dois deuses, né? Aí seria deuses. Não existe. Deus é o único. O que chamamos de Satã, criatura, foi criada por Deus, é um espírito que se rebelou, né? Pela sua rebeldia, se rebelou, e é como aquele filho criminoso, né? O pai, o tempo inteiro, o pai aconselha, o pai procura lhe fazer todo o bem possível, mas ele não aceita. Então, o chamado Satã, como é tratado, nada mais é que um espírito rebelde. Um dia, ele vai se arrepender de todos os seus atos nefastos, vai ter nova oportunidade, ou novas, não é? Oportunidade de se redimir, e tudo volta ao normal com toda certeza. Deus não criou seres para se perderem. O próprio Jesus deixou bem claro quando ele disse: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderão. Então, pode demorar milhares e milhares de séculos. Vai chegar o momento que ele vai ter que se redimir. Bom, vamos em frente. Esse desígnio concebido de toda a eternidade foi manifestado aos anjos muito tempo antes do seu cumprimento. O homem, Deus, lhes foi mostrado no futuro como aquele que deveria confirmá-los nas graças e introduzi-los na glória, com a condição de que o adorassem na terra durante a sua missão e nos céus pelos séculos dos séculos. Revelação inesperada, visão arrebatadora para os corações generosos e reconhecidos, mas mistério profundo, acabrunhante para os espíritos soberbos. Esse fim sobrenatural, esse peso imenso de glória que lhes era proposto, não seria, pois, unicamente a recompensa dos seus méritos pessoais. Jamais poderiam atribuir-se a si mesmos os títulos dessa posse. Um mediador entre eles e Deus, que injúria feita à sua dignidade. A preferência gratuita concedida à natureza humana, que injustiça, que insulto aos seus direitos. Essa humanidade que lhes era tão inferior, vê-la-ia um dia divinizada pela sua união com o Verbo e sentada à direita de Deus, sobre um trono resplandecente. Consentiriam oferecer-lhe eternamente as suas homenagens e a sua adoração? Lúcifer e a terceira parte dos anjos sucumbiram a estes pensamentos de orgulho e de ciúme. São Miguel
e com ele a maioria exclamaram o que é semelhante a Deus. Ele é o Senhor dos seus dons e o soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro, que será imolado para a salvação do mundo. Mas o chefe dos rebeldes, esquecendo-se de que era devedor ao seu Criador por sua nobreza e por suas prerrogativas, não houve senão a sua temeridade e diz: eu mesmo me elevarei ao céu, estabelecerei a minha morada acima dos astros, me assentarei sobre a montanha da aliança, nos flancos do Aquilon, dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao mais alto. Aqueles que partilhavam seus sentimentos acolheram as suas palavras com um murmúrio de aprovação e se encontravam em todas as ordens da hierarquia, mas a sua multidão não os colocou ao abrigo do castigo. Se rebelou-se e queria ser, fez como Napoleão, né? Napoleão se tornou imperador por ele mesmo, né? Se rebelou. Só que tem um porém, né? Com Deus a coisa é bem diferente, não é? Criador de todo o universo. Deus deu ao homem o livre-arbítrio para que o homem seguisse o caminho que ele escolhesse. Na maioria das vezes, o homem escolhe um caminho de total perdição. Só que esse espírito um dia voltará para Deus, pois o objetivo do Pai ter criado é que um dia ele volte para o Criador. Pode demorar milhares e milhares de séculos ou de milênios, um dia voltará. Deus é eterno, é por isso que Deus é eterno, ele não tem pressa. Essa doutrina levanta várias objeções. Primeiro, se Satã e os demônios eram anjos, eram porque eram perfeitos, sendo perfeitos, como puderam falir e nesse ponto desconhecer a autoridade de Deus em cuja presença se encontravam? Conceber-se-ia, ainda se não tivessem chegado a esse grau eminente, senão gradualmente e após passarem pela fileira da imperfeição, que teriam podido ter um retorno deplorável. Mas o que torna a coisa mais incompreensível é que nos apresentam como tendo sido criados perfeitos. A consequência dessa teoria é esta: Deus, tendo querido criar neles seres perfeitos, uma vez que os cumulara de todos os dons, enganou-se, portanto, segundo a Igreja. Deus não é infalível. Essa doutrina monstruosa foi afirmada por Moisés, quando disse na Gênesis, no capítulo 6, versículos 6 e 7. Ele se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e estando tocado de dor até o fundo do coração, disse: exterminarei de sobre a terra o homem que criei. Exterminarei tudo, desde o homem até os animais, desde tudo o que rasteja sobre a terra até os pássaros do céu, porque eu me arrependi de tê-los feito. Um Deus que se arrepende do que fez não é nem perfeito e nem infalível, portanto, não é Deus. Essas são, pois, as palavras que a Igreja proclama como sendo verdades santas. Não se vê muito o que havia de comum entre os animais
e a perversidade do homem, para merecer o seu extermínio. Com certeza, Deus jamais diria uma coisa dessa, não é? Isso é criação do próprio homem. Estas palavras são palavras do próprio homem. Senão Deus não seria Deus. A mais pura perfeição, o mais puro amor, não é? Então vamos lá. Segundo, uma vez que nem a igreja e nem os anais da história explicam a causa da revolta dos anjos contra Deus, que somente parece certo que estava na sua recusa de reconhecer a missão futura do Cristo. Que valor pode ter o quadro tão preciso e tão detalhado da cena que teve lugar nessa ocasião? De qual fonte foram auridas as palavras tão claramente narradas como tendo sido pronunciadas até por simples murmúrios? De duas coisas, uma: ou a cena é verdadeira ou não o é. Se é verdadeira, não há nenhuma incerteza. E então, por que a igreja não resolve o dilema? Se a igreja e a história se calam, se somente a causa parece certa, isso não é senão uma suposição. E a descrição da cena não é senão uma obra da imaginação. Encontra-se em Isaías, capítulo 14, versículo 11 e seguintes: teu orgulho foi precipitado nos infernos, teu corpo morto e tombado por terra, tua cama será a podridão e tuas vestes serão os vermes. Como tombaste do céu, Lúcifer, tu que parecias tão brilhante ao romper do dia, como foste derrubado sobre a terra, tu que atingias como flagelos as nações que dizias em teu coração: eu subirei ao céu, estabelecerei o meu trono acima dos astros de Deus, me assentarei sobre a montanha da aliança, nos flancos do Aquilon, colocar-me-ei acima das nuvens mais elevadas e serei semelhante ao mais alto. E contudo, foste precipitado dessa glória no inferno, até o mais profundo dos abismos, aquele que te verão aproximar-se-ão junto de ti, e depois de encarar-te, dir-te-ão: está aqui aquele homem que apavorou a terra, que lançou o terror nos reinos, que fez o mundo um deserto, que lhe destruiu as cidades e que reteve nas prisões aqueles que fizera seus prisioneiros. Estas palavras do profeta não são relativas à revolta dos anjos, mas uma alusão ao orgulho e à queda do rei da Babilônia, que mantinha os judeus em cativeiro, assim como provam os últimos versículos. O rei da Babilônia é designado alegoricamente sob o nome de Lúcifer, mas não fez nenhuma menção da cena descrita acima. Essas palavras são as do rei, que dizia em seu coração e se colocava pelo seu orgulho acima de Deus, cujo povo mantinha cativo a predição da libertação dos judeus, da ruína da Babilônia e da derrota dos assírios. E, aliás, o objeto exclusivo desse capítulo. Quer dizer, não tem nada a ver com aquilo que o Espiritismo vem nos esclarecendo, não é, gente? É aquele negócio. É como, por exemplo, o ateu. Por que o indivíduo se diz ateu?
porque ele, o ateu, ele acha que acima dele não existe nada, não existe Deus, porque Deus então estaria acima dele, é claro, como está sempre. Então o ateu não acredita em Deus, porque ele acredita que não existe esse poder, todo poder é dele. Então ele pode tudo, ele sabe tudo, por isso que ele é ateu. Então esse rei da Babilônia saiu com essa coisa toda, não é? Devemos também lembrar uma coisa, Isaías vem lá do Velho Testamento, Jesus trouxe o novo, Jesus trouxe a boa nova. É por isso que muitos irmãos nossos aí, de muitas religiões, estão ainda presos no Velho Testamento. Só falam de Isaías, de Jó, Jesus é o novo. Nós espíritas temos que entender que Jesus trouxe a boa nova. Quer dizer, a partir de Jesus, quando ele disse, não haverá mais profetas, discípulo fazei discípulo, deixou bem claro que todo aquele passado já foi, gente. Nós temos que viver uma nova realidade. A nova realidade foi o que Jesus nos trouxe, a boa nova. Vamos em frente. Terceiro, as palavras atribuídas a Lúcifer acusam uma ignorância que se espanta em encontrá-las num arcanjo que, pela sua própria natureza e o grau em que está colocado, não deve partilhar sobre a organização do universo. Os erros e os preconceitos que os homens professaram até que a ciência tivesse vindo esclarecê-los, como pôde dizer, estabelecerei a minha morada acima dos astros, dominarei as mais elevadas nuvens. É sempre a antiga crença, tendo a terra como centro do mundo, no céu de nuvens que se alongam até as estrelas, na região limitada das estrelas, formando a abóbada, e que a astronomia nos mostra disseminadas ao infinito, no espaço infinito, tendo em vista que hoje se sabe que as nuvens não se estendem além de 2 léguas da superfície da Terra, para dizer que dominaria as nuvens mais elevadas e falar de montanhas, seria preciso que a cena se passasse sobre a superfície da terra e que aí fosse a morada dos anjos, se essa morada estivesse nas regiões superiores, seria inútil dizer que se elevaria acima das nuvens. Dar aos anjos uma linguagem elevada de ignorância é confessar que os homens hoje sabem mais a respeito do que os anjos. A igreja comete sempre o erro de não levar em conta os progressos da ciência. Nós vamos parar por aqui para não alongar muito o nosso vídeo e depois, na próxima semana, se Deus nos permitir e Jesus consentir, nós vamos prosseguindo a nossa jornada, tá certo? Vamos devagar, porque tem muito tempo para que possamos estudar. Um abraço a todos e Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção e vamos tirar proveito disso. Kardec deixou bem claro quando ele disse que se a ciência avançasse e a religião não acompanhasse, que ficássemos com a ciência. E aí hoje nós pensamos da seguinte maneira: que seria da humanidade sem o avanço da ciência? A ciência é um progresso e está no livro dos Espíritos, lei do progresso. É lei criada por quem? Deus. E aí vem, ai daquele
que tentar, ai daquele que tentar barrar o progresso, tá certo? O progresso não para nunca, meus irmãos. Só quem pode parar o progresso é Deus, foi quem criou. Um abraço a todos e vamos em frente. Aquele que aprende, tem conhecimento, o conhecimento é luz. A ignorância, a falta do saber é trevas.